Pessoal, então dando sequência ao nosso conteúdo, agora a gente vai começar a discutir a Revolução Industrial. Essa é a apresentação que eu elaborei para vocês. Eu vou mandar esse material pelo Classroom também. Nós já combinamos que essa vai ser a nossa plataforma de comunicação e lá eu coloco todas as aulas gravadas dos conteúdos que a gente for vencendo no livro didático, certo? Então, vou expandir aqui. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós já estudamos alguns movimentos revolucionários e a Revolução Industrial é um desses processos históricos que se encaixa num contexto mais amplo, ok? Então, o que a gente precisa considerar aqui são os antecedentes. O que veio antes do início desse processo, qual foi o contexto que ativou esse processo de industrialização iniciando na Inglaterra. Então, eu citei aqui, eu destaquei alguns pontos, os antecedentes do processo revolucionário. E quando eu falo processo revolucionário, pessoal, no caso da Revolução Industrial, isso tem um caráter um pouco mais simbólico, porque a revolução, nesse caso, ela não está ligada, ela não tem um aspecto político propriamente dito. A revolução aqui é uma revolução nas técnicas de produção, tendo impactos econômicos e também políticos, mas é uma revolução muito mais ligada à questão econômica, porque ela vai marcar uma transformação profunda nas formas de produção. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa revolução, essa transformação estrutural, econômica principalmente, ela só foi possível graças à geração de recursos que vieram do comércio internacional iniciado lá nas grandes navegações. Por isso eu citei aqui, por exemplo, o tráfico de escravizados. Nós sabemos que, com a expansão ultramarina europeia, nós temos o estabelecimento de diversas relações coloniais entre Europa e América e, inclusive, a Inglaterra em relação à América do Norte, não sendo essa a única zona, a única região de relações coloniais ou até mesmo neocoloniais com a Inglaterra, certo? A gente sabe que a Inglaterra criou relações econômicas, comerciais, de ocupação territorial, de influência, enfim, em outras áreas também, incluindo a Ásia. A gente precisa citar aqui também, porque nós vamos entender o motivo pelo qual a Inglaterra foi pioneira, foi a primeira nesse processo, as revoluções inglesas, que é um processo histórico ocorrido entre 1640 e 1688. Então, a gente considera aqui, o início de uma série de revoluções na própria Inglaterra, e por isso a Inglaterra saiu à frente em diversos aspectos, inclusive nessa transformação econômica. Com isso, com as revoluções inglesas, nós temos uma afirmação de uma política burguesa ou até mesmo um Estado burguês. Por quê? Porque a gente pode afirmar que aqui nós temos a ação da burguesia por meio do parlamento em função dos seus projetos político-econômicos. Então, a partir do momento que a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentar, no parlamento a burguesia está representada e com isso ela consegue levar a cabo as suas ações e os seus interesses. E nós também temos as transformações na posse da terra, na Inglaterra a partir do século XVII e na França a partir do após 1789, que também coincide com o processo revolucionário francês. Eu citei a França também, pessoal, porque a França ela vai fazer parte da segunda fase da Revolução Industrial. As fases do processo a gente vai ver mais para o final na segunda parte da aula. Okay? Então, o que eu tenho que entender nesse primeiro ponto? A Revolução Industrial não aconteceu do nada, nós temos vários fatores que juntos possibilitaram essa transformação nas formas de produção e essa transformação vai acarretar uma série de outras mudanças em vários aspectos. Seguindo adiante, nós temos a constituição de um sistema fabril, Nós temos como unidade de produção básica a fábrica e não mais a oficina do artesão. Qual é a origem desse sistema fabril? Nós temos uma ampliação das manufaturas a partir do século XVIII. A manufatura é uma forma de produção que normalmente envolve
uma máquina rudimentar. Então, quando a gente pensa na manufatura, nós temos ainda a necessidade da força humana para mover essas máquinas. Então, nesse ponto, na economia manufatureira, a força motriz ainda é a força humana. E essa pessoa, esse artesão, ele participa de todo o processo, de todas as fases da produção, algo que acabou se alterando com a industrialização, a gente vai ver também. Então, essa constituição do sistema fabril, ela tem a ver com a concentração de muitos trabalhadores em um mesmo local. Nós temos cada vez mais a formação de grandes galpões que vão dar origem à fábrica propriamente dita, vários trabalhadores no mesmo local, exercendo funções específicas. Os meios de produção fornecidos são de propriedade dos donos desses galpões, então a gente tem uma separação entre o trabalhador e os meios de produção, que também é um processo muito característico da industrialização. Nós temos o estabelecimento de um número de horas fixas de trabalho, o que também é uma alteração importante, considerando que quando o trabalhador trabalha para si mesmo, para a sua própria sobrevivência, ele fixa as próprias horas de trabalho, mas a partir do momento que ele vende sua força de trabalho, ele vende o seu tempo para um patrão, ele não tem mais esse controle. O trabalhador não participava mais da totalidade da produção, cada trabalhador executava uma etapa. Então, esse é o processo de especialização da produção, que também é característico da Revolução Industrial. Com tudo isso, nós temos uma aceleração e um aumento da produtividade. Então, esse é o grande desdobramento, a grande consequência da constituição do sistema de fábricas. Tudo isso só foi possível, com certeza, graças a algumas evoluções e desenvolvimentos tecnológicos que a gente já vai ver mais adiante. Ainda um pouco sobre o sistema fabril, a gente tem, que entender que tudo isso é fruto de um processo muito lento e gradual. E essa fábrica, ela só surge após inovações técnicas. Porque, como eu disse, a fábrica não é o galpão do artesão, não é a oficina artesanal. Ela é um lugar que normalmente encontrar-se-iam vários trabalhadores e esses meios de produção, a matéria-prima, as ferramentas, não pertencem ao trabalhador em si, pertencem a uma pessoa que contratou a mão de obra daquele trabalhador. Essas inovações técnicas levaram à multiplicação de mercadorias e serviços. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se antes um artesão levava uma semana para produzir um sapato, realizando todas as etapas, fazendo tudo o que é necessário para a constituição de um sapato ou um par de sapatos completo, nós temos uma aceleração muito grande nessa produção, graças à mecanização, ou seja, o trabalhador, ele opera uma máquina, ele opera um aparato tecnológico que realiza a função a partir de uma força que não é humana, certo? Então, o trabalhador, o artesão, ele se transforma em um operador de máquinas, e aí a ideia de operário, certo? Nós temos a constituição de um sistema fabril mecanizado, como eu disse, mecanizado justamente por conta da ação das máquinas e não mais da força humana na realização de trabalho. Essas fábricas utilizavam máquinas no lugar de ferramentas e a força motriz humana foi substituída por outros tipos de força. A princípio, o vapor, e depois nós temos a eletricidade e os motores a combustão. Então, aqui a gente consegue perceber que nós temos pelo menos 3 fontes de energia, 3 fontes de força motriz, e cada uma delas vai ser característica de uma fase da Revolução Industrial. Na primeira fase, que se limita à Inglaterra, nós temos a máquina a vapor. Na segunda fase, a gente já consegue pensar na eletricidade. E na terceira fase, a gente pode citar os motores que realizam a queima de combustíveis fósseis principalmente. Aqui, como eu falei para vocês, é muito importante a gente entender por que isso se iniciou na Inglaterra. Em primeiro lugar, a Inglaterra ela passou por um processo de capitalização da produção agrícola muito antes de outros países europeus. Países fora da Europa que passaram pela Revolução Industrial na segunda fase, a gente pode limitar aos Estados Unidos da América e ao Japão. Fora isso, a gente fala de países periféricos no processo de industrialização que só vão se industrializar muito depois da própria Inglaterra.
Então, a Inglaterra ela conseguiu transformar a produção agrícola em bens, em mercadorias, né, bens de consumo, porque até então a agricultura se limitava muito à subsistência do produtor. O agricultor, o trabalhador pobre, ele produz para a sua sobrevivência. Na Inglaterra houve essa mudança. Agora a agricultura produz para o mercado, ela produz intencionalmente o excedente. Fora isso, nós temos a capitalização da terra. A terra deixa de ser um vínculo entre senhores proprietários e servos obrigados, e ela passa a constituir também um bem de consumo, ela passa a ser capitalizada. Nós temos o aprimoramento de equipamentos agrícolas, que também ocorreu na Inglaterra anteriormente aos outros países, e, em último lugar, mas não menos importante, o processo de cercamentos, ou o que ficou conhecido em inglês como Enclosure Acts. Isso constitui a delimitação das terras anteriormente comunais. As terras comunais a gente precisa entender como algo muito mais típico do feudalismo. São terras teoricamente sem dono ou que faziam parte de um feudo, e elas eram de uso comum. Era estabelecido, era costume plantar e tirar sustento dessas terras. Mas, como eu disse, a terra se tornou um bem consumível. É o processo de capitalização, assim como a própria produção agrícola. Daí nós temos o cercamento, a delimitação dessas propriedades e a venda dessas propriedades. Quem tinha os recursos para adquiri-las passou a investir principalmente na criação de ovelhas para a produção de lã. E, como eu disse para vocês, nós temos aqui atos de cercamentos que foram medidas tomadas pelo próprio governo inglês. O governo inglês, a essa altura, já tinha a burguesia representada no órgão que a gente conhece como parlamento. Então, o Enclosure Acts é uma atitude, é uma medida tomada pela burguesia que estava presente no parlamento inglês, que a essa altura também já tinha deixado de ser uma monarquia absoluta, tornando-se, após as revoluções inglesas, uma monarquia parlamentar. Isso significa dizer que o parlamento tinha tanto poder de decisão quanto o rei, e a tendência foi que o parlamento se sobrepusesse ao próprio monarca. Aqui a gente tem mais alguns detalhes sobre o pioneirismo inglês, repetindo o porquê a Inglaterra foi a primeira nesse processo de industrialização, e a gente pode associar a uma abundância de capitais acumulados, principalmente em função do comércio colonial. Nós sabemos que o comércio colonial ele é vantajoso para a metrópole e desvantajoso para as colônias. Então, essa vantagem econômica acabou gerando a acumulação de capitais. Quando eu falo capital, é sempre bom lembrar que ele se diferencia do dinheiro propriamente dito, porque o capital ele se torna algo que vai gerar ainda mais lucro, ou pelo menos que se pretende gerar ainda mais lucro. Então, dinheiro e capital eles têm um sentido diferente nesse contexto. A burguesia, como eu disse, estava representada no parlamento desde o processo revolucionário, e com isso, com esse acúmulo, nós temos a possibilidade de investir em tecnologia, e essa tecnologia com certeza está voltada para uma produção mecanizada. Para que você tenha uma fábrica, você precisa comprar, você precisa ter recursos para adquirir a máquina em si. Do contrário, você não está produzindo de forma maquinizada ou mecanizada. E a primeira indústria que teve uma grande expressão na Inglaterra, que está ligada ao cercamento, está ligada à criação de ovelhas, é a indústria de tecidos, ou seja, a indústria têxtil. Passando à frente, nós temos que entender como a tecnologia foi explorada nesse contexto histórico. Nós temos a maquinização da produção, graças, obviamente, ao desenvolvimento de máquinas específicas que substituíram a mão humana, certo? Essa produção era anteriormente artesanal e passa a ser maquinizada ou mecanizada. Também já citei, vou reforçar que nessa primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra, a máquina a vapor era a maior expressão desse desenvolvimento tecnológico, voltada principalmente para a confecção de tecidos de lã. Ela foi desenvolvida de forma mais prática do que científica. O que significa isso? Significa que a máquina a vapor, ela tem muito a ver com tentativa e erro, ela tem muito a ver com a experiência manual da produção de tecidos, e essa experiência manual foi traduzida para uma versão maquinizada ou mecanizada. Agora, os princípios
físicos do funcionamento do vapor só foram melhor explorados no século XIX, por volta da década de 1820. E aí sim nós temos uma aliança clara entre conhecimento científico e tecnologia. Ainda sobre a tecnologia, o crescimento do mercado para os produtos industrializados ocorreu de forma muito expressiva, de forma muito profunda. Por quê? Porque produzindo industrialmente, você tem uma aceleração muito grande da quantidade de produtos que você escoa no mercado. E como você consegue produzir muito, aos poucos você vai vendendo muito e você consegue abaixar o seu preço, porque a produção industrial, fora aquele capital inicial para a montagem da fábrica, ela é muito mais rentável. Então, no final das contas, depois que você paga o investimento inicial, você consegue ter um custo mais baixo com o uso das máquinas do que com o uso exclusivo da força humana. Nós temos com isso o crescimento do setor siderúrgico, graças à confecção de máquinas, que são essencialmente compostas por materiais metálicos, e recursos para o sistema de transporte. Os metais de diversas composições, diversos tipos de liga metálica, são muito necessários ao desenvolvimento do setor de transportes também. Com isso, nós temos o desenvolvimento do setor de transportes propriamente dito, porque não adianta produzir uma quantidade absurda de coisas, de bens de consumo, numa velocidade super alta, se você não tem como escoar a sua produção. Então, o transporte ele está intrinsecamente ligado a essa produção industrial. Ele é necessário e ele precisa ser também alvo de investimentos. Com isso, nós temos o escoamento bem-sucedido da produção, e esse escoamento na primeira fase da Revolução Industrial está associado ao desenvolvimento da malha ferroviária, no caso, os trens, certo? Nós sabemos que simbolicamente a locomotiva, a ferrovia, são símbolos da Revolução Industrial, são símbolos desse progresso experimentado entre os séculos XVIII e início do século XIX. E aí, pessoal, aqui a gente precisa fazer um raciocínio muito importante, que é a sensação de encurtamento do tempo. A gente vai explorar essa ideia melhor nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nessa sensação que as pessoas passaram a ter de encolhimento do mundo, de aceleração do tempo, porque isso tudo tem uma relação muito grande com o processo de industrialização. Então é isso para essa primeira parte, e na próxima aula a gente vai explorar os desdobramentos da Revolução Industrial, como isso alterou as famílias, alterou a sociedade, como os trabalhadores foram explorados e reagiram a essa exploração e as consequências de uma forma geral, certo? Então, é isso, até mais.